Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar. O programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. O programa de hoje, ele vai estar diferente. Está se aproximando o período junino e nós iremos usar de uma estratégia para atrair os pecadores. O apóstolo Paulo, ele disse: fiz de tudo para que de alguma maneira possa salvar alguns. Nós ouviremos hoje a terceira parte da série O Apóstolo Paulo Estava Certo. Se os irmãos perceberam, nós repetimos a mensagem da segunda parte, muito forte, sobre a ressurreição. Hoje vamos dar continuidade. É a terceira parte com o bispo Luiz Cláudio. Mas agora nós vamos louvar a Deus com o louvor da época junina. Ô pastor, e pode? Pode, amados. Nós vamos louvar a Jesus. Os ritmos pertencem a Deus. Os instrumentos foram feitos para o louvor de Deus. Errado é usar os ritmos ou tocar instrumentos para outro, porque está escrito no livro do Senhor que a glória e o louvor ele não dará às imagens de escultura. Louvado seja Deus. Vocês estão ouvindo Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Este louvor é para quem tem mais de 30 anos, viu? Se você conhece esse louvor, vai revelar sua idade. A paz do Senhor para nossa irmã Avani. É nossa irmã diaconisa Ana Gonzaga. A paz do Senhor para a obreira Edilene e a obreira Lucimar. Esses louvores, quem conhece tem mais de 30 anos. Banda Shalom. Uma saudação de paz para a irmã Kelly e a irmã Késia Nascimento.
Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Eita, glória a Deus! Que maravilha, amados! A essência desse amor, Banda Shalom. A paz do Senhor para a irmã Ana Cláudia. Deus abençoe o povo aí da federação. Uma saudação de paz aí para o povo de Deus em Cruz das Almas. Soraya de Oliveira, Haroldo. Deus abençoe a nossa irmã Verani. Glória a Deus. Vocês estão ouvindo o programa da família cristã. Daqui a pouco ouviremos o bispo Luiz Cláudio. Eu quero lembrar os irmãos que no próximo dia 26 será a nossa próxima live no Instagram. Amados, tá virando uma bênção, viu? Uma febre. Os irmãos estão gostando e nós estamos ganhando almas para Jesus. Você que assistiu a live, participou da live, você gostou? Comenta aí, por favor. Digita aí dizendo: pastor, que bênção. O que é que precisa melhorar? Louvado seja Deus. Eita maravilha, Jesus. Live Famílias Reunidas para Oração. Envie sua mensagem de áudio de até 1 minuto para o WhatsApp 71 99284 2004. Não esqueça de falar o seu nome, o bairro e a cidade de onde está falando. Não vai ter oração hoje, não? Eita, glória a Deus! Se dependesse de mim, a lugar algum eu chegaria. Mas pela graça de Deus, estamos aqui no YouTube e estamos chegando no Instagram. É a graça de Deus. E agora nós iremos orar, sim, Anthony. Pastor Dias, meu nome é Teresa. Vamos orar para nossas famílias. Momento de oração pela família. Com o pastor Ivan Dias. Glória a Deus. Vamos orar sim, Teresa. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento nós unimos a nossa fé e formamos a rede de oração Lírio no Lar. Ó Deus querido, muitas pessoas têm pedido oração, pessoas que têm migrado ali do Instagram pedindo oração pela família, pessoas pedindo oração pelo casamento, outros pedindo oração pela saúde. Meu Deus, nós queremos, Senhor, interceder por essas vidas. A tua palavra, ela diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não sabes. Meu Deus amado, tu és o Deus que faz coisas novas. Pai amado, visite estas pessoas que nos pedem oração, pessoas que se encontram em um leito, pessoas acamadas, que estão doentes, necessitadas. Meu Senhor, em o nome de Jesus, manifesta o teu poder e que o Senhor as abençoe, trazendo cura, trazendo saúde. Também pedimos que o Senhor abra a porta de emprego, a porta de trabalho para os teus filhos que são autônomos, Pai, que estão em busca de um serviço. Meu Deus, que a bênção do Senhor os alcance, que o Senhor os faça triunfar para a glória do teu nome. Meu Senhor, nós colocamos as famílias em tuas mãos e pedimos a bênção do Senhor para a glória do teu nome. Nós sabemos que no momento da dificuldade,
clamamos ao Senhor e o Senhor nos atende, assim como o Senhor socorreu a Sadraque, Mesaque e Abednego. Nos socorra em o nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Tá planejando a sua festa de aniversário e ainda não sabe onde encomendar o seu bolo? Pois nós temos a solução para você. Doces Momentos, o melhor bolo da cidade está aqui. Os clientes é quem dizem. A Doces Momentos é especialista em bolos personalizados, tortas e doces. Encomende agora mesmo os deliciosos produtos da Doces Momentos. Telefone WhatsApp 71 992 40 49 34. Siga no Instagram e saiba mais. @Doces Momentos 20. Doces Momentos. Tudo aqui é uma delícia. Adson Total Gás, seu veículo em boas mãos. Instalação de gás GNV, reinstalação, troca de filtro, limpeza de redutor, limpeza de cilindro, requalificação, limpeza de bicos injetores automotivo, check-up eletrônico, regulagem e revisão geral da 3ª e 5ª geração. Venha nos visitar na Ladeira Manuel Bonfim, número 39, Engenho Velho da Federação, Salvador, Bahia. Siga no Instagram, @Adson_Total Gás. Informações WhatsApp 71 993 27 0970. 71 993 27 0970. Adson Total Gás, UTI do GNV. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Alongamento de unhas com fibra de vidro. E você só precisa fazer a manutenção uma vez por mês. Além da praticidade de estar sempre pronta, o esmalte não descasca. E você pode escolher a cor, o formato e o tamanho que quiser. A única desvantagem das unhas com fibra de vidro é que quem usa uma vez nunca mais quer tirar. Método natural e resistente. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento, localizado na Rua Doutor Oswaldo Ribeiro, número 198, Mara Vista Empresarial, sala 505, ao lado do Jax Janine, Ondina, Salvador. Siga no Instagram e saiba mais. @Boneca das Unhas. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Eita, glória a Deus! Estamos de volta, amados! Daqui a pouco, o Bispo Luiz Cláudio, a 3ª parte da série. O apóstolo Paulo estava certo. Deixa eu mandar a paz do Senhor para nossa irmã Davina, aí no Hospital das Clínicas. Deus a abençoe e lhe dê saúde. Paz do Senhor para a irmã Juliana. Deus abençoe a vida de Dani. Eu a conheci aí no hospital. Que pessoa maravilhosa. Que Deus continue te abençoando, Dani. Irmã Ana Cláudia Natura está ligada no programa Lírio no Lar. Deus abençoe a nossa irmã Anesse Dalva, da Assembleia de Deus. Eita, que maravilha! Olha, eu vou te dar um conselho. Convide a Jesus para a sua vida. Convide a Jesus para estar com você. Porque quando Ele chega, é maravilhoso. É ou não é, Silvan Santos? Conta aí pra gente, como é esse negócio? Uma vida vazia e desesperada, preso no pecado, assim era eu.
lembrando-me das coisas que eu fiz de errado. Cheguei ao fim do túnel e nenhuma luz apareceu. Meu Deus! Mas um dia alguém me falou de Jesus, aquele que um dia morreu numa cruz. E foi desse jeito que eu me encontrei. Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra casa dele, pra ele andar comigo e eu andar com ele. E 24 horas ele está comigo. Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra casa dele, pra ele andar comigo e eu andar com ele. E 24 horas ele está comigo. Eu convidei Jesus. Eita, glória a Deus! Glória a Deus! Agora minha vida é cheia de boas lembranças. Sou nova criatura e só quero ser feliz. Jesus mudou minha vida, passado e presente, e o meu futuro agora é ser feliz pra sempre, pois hoje ele mora no meu coração. Ô, glória! Eu convidei Jesus. Convida Jesus, amado. E eu pra casa dele. Senhor Jesus, esteja esteja comigo, Pai, todos os dias. Horas ele está comigo. Eita, é Ele que guarda. Jesus, Ele não dorme, não cochila. Pra ele andar comigo e eu andar com ele. E 24 horas ele está comigo. Que bênção, hein? Eu convidei Jesus. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. A paz do Senhor para o diácono Jailton Silva. Agora minha vida é cheia de boas lembranças. Sou nova criatura e só quero ser feliz. Paz do Senhor para você que veio do Instagram, tá conosco aqui no canal do YouTube. Ser feliz pra sempre. Que maravilha. Ele mora no meu coração. Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra casa dele. Eita, maravilha. Eu andar com ele. É. E 24 horas ele está comigo. Está sim. Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra casa dele, pra ele andar comigo e eu andar com ele. E 24 horas ele está comigo. Eu convidei Jesus. Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra casa dele, pra ele andar comigo e eu andar com ele. E 24 horas ele está comigo. Eu convidei Jesus pra ir pra minha casa e eu pra Paz do casa Senhor, dele, povo aí de Governador Mangabeira. e 24 horas Evangelista ele está Emanuele. comigo. Boa recuperação. Irmã Maria em Mar Grande. Eita, glória a Deus. Olá, Pastor Dias. Quem tá falando é o Eric de Mangabeira. Que programação maravilhosa. Aleluia. Paz do Senhor para a missionária. Eita, maravilha. Pastor Dias, não tem jeito. O Ele no lar se espalhou. Atenção, atenção! Se você busca realçar sua beleza, cuidar da pele, relaxar e ainda dar um trato no visual, o lugar certo para você é no Estúdio Elaine Lopes e Patty Hair. Estúdio Elaine Lopes e Patty Hair. Aqui oferecemos um atendimento de qualidade com profissionais especializados, proporcionando a melhor experiência em estética facial e corporal. Agende seu horário e descubra o que é cuidar de você com quem entende do assunto. Ligue agora ou envie uma mensagem no WhatsApp 719-9107-1594 719-9107-1594. Siga no Instagram @Elaine Lopes Estética. Pãozinho e Companhia. Deus é gracioso, tudo é uma delícia. Cada lanche é feito com ingredientes fresquinhos, do jeito que você gosta. Sabor irresistível e aquele toque especial que só a gente tem. Salgados, empadas e quibes. Aceitamos encomenda para festas. Venha nos visitar na Rua Professora Semiramis Barbuda, número 86, Federação. Siga no Instagram @pãozinho_e_cia1. Informações WhatsApp 71 988
3426-9578 ou 71992442254. Pãozinho e Companhia. Deus é gracioso. Organização Edilene e Lucimar. Você está ouvindo o Arraialeiro no Ar. Eita, glória a Deus! Vamos lá, vó! Daqui a pouco o Bispo Luiz Cláudio tá chegando, hein? É a terceira parte da série O Apóstolo Paulo Estava Certo. Começando agora, começando agora, começando agora, começando agora! Eita, glória a Deus! Certo irmão tinha o desejo de ser batizado com fogo santo divino pentecostal. Foi para uma festa, o culto abençoado, onde um monte negava era fogo total. No meio daquele fogo a irmãzinha cheia, batizada por Jesus, o banco levantou. Paz do Senhor para nossa irmã Cristina Ferreira. Já o irmão vendo aquilo logo duvidou e disse: eu quero ser batizado. Quem conhece esse louvor? Mas pra ficar assim eu não quero e nem creio. Jesus Cristo toma um vaso. Já passou dos 30, né? E envia está aquele irmão e diz: eu vou te batizar no ônibus cheio. Eita, meu Deus! O irmão toca no irmão do seu lado e diz assim: essa profecia não foi pra mim, porque eu sou um empresário, tenho uma frota de carro e não ando de ônibus. Passado algum dia, o irmão se levanta, vai pra sua empresa, tenta ligar o primeiro carro, o carro não pega. Tenta ligar o segundo carro, o carro também não pega. Eita, meu Deus! O Espírito Santo não deixou nenhum pegar. Olha o mistério. Daqui a pouco o irmão se lembra da profecia e diz: pronto, vai se cumprir hoje. Mas eu já sei, eu não vou de ônibus, eu vou de táxi. E foi para a parada esperar um táxi. O que passava tava cheio, o pago ia ter. De repente lá vem um ônibus quando ele ia. O mesmo tava lotado, só cabia ele. Vixe, eu chego atrasado, mas nesse não vou. De repente lá vem outro para o seu alívio. Jesus teve misericórdia e logo chega a bênção. Do mesmo que passou, só que agora vazio. Eita, meu Deus! O irmão entra dentro do ônibus, irmão, e pensa desse jeito: pronto, a profecia não pode se cumprir. O ônibus está vazio, a minha empresa é logo ali na frente, não vai dar tempo do ônibus encher. Mas quando Deus fala, Deus cumpre. Passou uns 10 minutinhos, irmão. O irmão se esquece da profecia, começa a se lembrar do culto, igual esse culto aqui, ó, e começa a dar glória a Deus de olho fechado, desse jeito. Ô glória! Ô glória! Aleluia! Ô culto gostoso! O programa tá gostoso! E o irmão glorificando a Deus de olho fechado, nem percebe Espírito que Santo o vai que te passou pegar aí, ó. Quebrou, e o povo teve que passar tudo pro mundo que ele tava. Daqui a pouco Jesus batiza o irmão com o Espírito Santo. O irmão não se contenta a ficar sentado, fica de pé e começa a marchar e dar glória a Deus. E o ônibus vira um alvoroço. Daqui a pouco alguém grita assim: motorista! Para o ônibus, motorista! O motorista dá uma debreada, para o ônibus, olha para trás e diz: ei, o que é que tá acontecendo aí? Um caba morrendo de medo, parece que não é da Paraíba. Diz assim: motorista, tem um cabo aqui que eu acho que ele tá doido. Tá falando uma língua que ninguém entende e quando a gente toca nele leva choque. O que é que a gente vai fazer? Eita, glória a Deus! E disse: ei, vamos levar esse cabo pro hospital, pro manicômio, pra Batista Filadélfia. Aqui dentro ele não pode ficar. Eita, meu Deus! Foi uma dificuldade pra descer, meu irmão. Todo mundo desceu pra ver no que daria. Fizeram uma roda, era confusão. Era tanto benzimento, tanta Ave Maria. Foram chamar o guarda que já foi difícil abrir caminho no meio do povo que estava lá. Quando o guarda viu o irmão, se abraçou com ele e em línguas também ele começou a falar. Eita glória! Não é que o guarda já era crente, batizado com o Espírito Santo e já conhecia o mistério? Aí foi que o povo ficou aperreado e disse: ei, gente, não encosta não. Não encosta não que esse negócio pega. E pega mesmo, crente. Eita, levanta glória! pro céu. É. A esquerda também. Glorifica aí, irmão. Se o cão ficar aperreado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Desse jeito é o Deus da Bíblia Sagrada.
Ele disse que faz o jeito que ele quer. Se ele promete cumprir, ele nunca falha. É desse jeito e esse é o jeito que ele é. Não te preocupe, irmão, somente dê glória. Deixa o povo dizer que é coisa absurda. Arrebenta tudo, mas o dele fala cumpre. Mesmo que para o mundo pareça loucura. Só quem é doido por Jesus levanta a mão e começa a dar glória a Deus. Começa Glória a glorificar. Deus. Dá glória, dá glória. Glória a Eita, Deus. glorifica aí, crente. Aonde você estiver, glorifica, glorifica, glorifica. Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, amados. Que bênção, né? Eita, quando Deus promete, Ele cumpre. Mas vamos ouvir o bispo Luiz Cláudio agora com a terceira parte da série O Apóstolo Paulo Estava Certo. Vamos lá, bispo, por gentileza. Vamos ouvir uma mensagem com o bispo Luiz Cláudio. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, povo de Deus, maravilhas. Pastor Ivan Dias, Pai do Senhor Jesus amado. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade a esse tema tão interessante, que é Paulo estava certo. E é sabido de todos nós que o apóstolo Paulo sempre foi um alertador dos perigos que a igreja enfrentaria. Ele sempre foi um zeloso pela igreja, um cuidador da igreja, um protetor da igreja, um defensor da igreja. Por sinal, ele foi um dos maiores implantadores da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, na Ásia, na Antioquia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 11 do livro de 2 aos Coríntios, no versículo 1 e 2, está escrito assim: tomara que me suportasses um pouco da minha loucura, suportai-me, porém, ainda, louvado seja Deus, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo sabia, Paulo cria, tinha a convicção de que ele tinha essa responsabilidade de preparar a igreja, de apresentar a igreja de maneira pura, louvado seja Deus, ao marido, a saber, a Cristo. Por isso ele tinha o cuidado, o zelo pela igreja de Deus. No versículo 28, está escrito assim: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ele era zeloso, cuidadoso pela a igreja de Cristo, porque ele sabia de quem era esta igreja. No capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, na altura do versículo 17, Paulo está na cidade de Mileto e convida os líderes da igreja de Éfeso para virem até Mileto, porque ele teria um discurso a fazer. Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então, chamou os líderes para que ele discursasse e apresentasse 4 tópicos no seu discurso. O primeiro tópico era um tópico de missão cumprida, porque no versículo 20, 26 e 27,
ele aborda dizendo: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Aleluia. Versículo 26, está escrito assim: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo tinha esta convicção de que a missão foi cumprida, o papel dele foi cumprido, aleluia, porque ele nunca deixou de falar o que era útil, aleluia, tanto de maneira publicamente, de ensinar, de falar e de falar de casa em casa, e nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus, aleluia. Também o segundo tópico desse discurso de Paulo é o discurso de despedida. Ele está se despedindo dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 25, que está escrito assim: e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então, ele estava se despedindo dos irmãos, que os irmãos não mais o veriam. E quem está se despedindo é assim, é um aperto de mão, é um tchau, é um abraço, em tom de despedida. Foi esse discurso de Paulo. Além de dizer que a missão estava cumprida, que o tom também era de despedida, também foi um tom de previsão. O terceiro tópico foi um tom de previsão. Paulo estava fazendo uma previsão aqui no versículo 29. Ele está escrito assim: porque eu sei isto. Eu sei isto. Que depois da minha partida, Paulo está dizendo, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, eu estou ciente que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Então Paulo tinha esta convicção e fez esta previsão. Louvado seja Deus. Que enquanto ele estava presente, ele estava tendo zelo, ele era zeloso, ele estava tendo cuidado da igreja de Deus, estava discipulando, apacentando, enviando cartas, explicando, ensinando, esclarecendo, aleluia, as coisas a respeito do reino de Deus, de como era que os irmãos deveriam se comportar, se conduzir, aleluia, qual seria a conduta dos irmãos referente a trabalho, a família, a comunidade. Então Paulo estava sempre com esse zelo para com a igreja. Agora, com a sua partida, ele também sabia que os aproveitadores, os falsos líderes, os falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pregadores, falsos pastores, que falsos, aleluia, adentrariam, que viriam de fora para dentro, adentrariam no meio de vós, no meio da igreja, aleluia, e seriam como lobos cruéis. Jesus faz uma menção dessa previsão também no capítulo 7 do livro de Mateus, versículo de número 15. Jesus faz essa previsão dizendo: acautelai-vos, tomem cuidado, vigiem, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, de fora para dentro, que vêm até vós, vestidos
como ovelhas. Acautelai, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de, aleluia, como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus fez essa previsão de que, aleluia, viriam também pessoas vestidas, transvestidas, transformadas, louvado seja Deus, de ovelhas, pessoas enganadoras, pessoas que vêm para prejudicar a igreja, pessoas que vêm para tirar benefício próprio, louvado seja Deus, pessoas que vêm para enganar a igreja, que viriam de fora para dentro, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, pessoas com essas características de lobos, que é carniceiros, que é traiçoeiros, que é perseguidores, pessoas que viram como lobos cruéis, malvados, perversos. Louvado seja Deus, pessoas com essas características, e eles não perdoariam o rebanho. Eles não perdoariam o rebanho. Eles iam praticar aquilo pelo propósito que eles vieram. Então, Paulo está fazendo uma previsão. Além de Paulo fazer uma previsão, ele também, no seu discurso, o quarto tópico, ele fez um alerta. Ele deu uma advertência. Louvado seja Deus. No versículo 30, que diz, e que dentre vós mesmos, quer dizer, no versículo 29, Paulo disse, entrarão no meio de vós, virão de fora para dentro. Mas também Paulo dá um alerta dizendo que dentre vós mesmos, quer dizer, no meio de vós mesmo, se levantarão homens que falarão coisas perversas. No meio de vós se levantarão pessoas, se levantarão obreiros, se levantarão líderes que falarão coisas perversas, coisas cruéis, coisas que promoverão divisão, porque está escrito assim, no meio de vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. São promovedores de divisões, que o intuito dessas pessoas que se levantam no meio do rebanho é para que carreguem, dividam a igreja, atraiam pessoas que vão após si com falsas doutrinas. Sairão do nosso meio pessoas com falsas doutrinas, pessoas com doutrinas enganosas, pessoas com doutrinas falsas, com o intuito de atrair para si, louvar a atenção do rebanho. Eles querem chamar, pode estar fazendo uma advertência, um alerta, que esses que estão no nosso meio, eles querem chamar a atenção. E o tema é, Paulo estava certo. Este é o tema dessa série. Paulo estava certo. Porque no meio de nós, quantos já se levantaram com esse intuito de atrair, chamar a atenção, de levar pessoas atrás deles, usando de metodologia, louvados, enganosa, de ensino enganoso, para levar pessoas a seguir os seus passos. Eles estão atrás de seguidores, está escrito aqui, para atraírem os discípulos após si, levarem os discípulos após si. Louvado seja Deus. Estão atrás de seguidores. Foi um alerta que Paulo deu. Foi a advertência
que Paulo deu aos líderes da igreja de Éfeso. Tome cuidado. Primeiro, fazendo a previsão de fora para dentro. Entrarão no meio de vós pessoas com características de lobos cruéis, que não perdoarão. Se não vai perdoar, é porque vai destruir, vai querer acabar, vem com o intuito de destruição, de perseguição. Louvado seja Deus. Além dessa previsão, versículo 30, Paulo faz um alerta. Ele está fazendo uma admoestação, está tocando a trombeta. Além de vir de fora para dentro, haverá também de dentro, que vai sair de dentro, do meio de vocês, do meio do rebanho, pessoas hereges, pessoas com falsa doutrina, falso ensinamento, pessoas que querem seguidores, simplesmente isso, eles querem seguidores. Então, louvado seja Deus. Esta previsão foi feita pelo apóstolo Paulo. E a igreja do século XXI, nós devemos tomar cuidado, porque Paulo estava certo, porque todos esses personagens, aleluia, já vieram, já se introduziram no meio da igreja, já se introduziram no meio do rebanho. Louvado seja Deus. Já também levantaram-se no meio do rebanho, já vieram de fora para dentro e também já se levantaram no meio do rebanho para tirar de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olhe o que diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Olha o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane com palavras persuasivas, com palavras se fazendo de mestres, mas são embusteiros. Sabe o que é embusteiros? Enganadores. Paulo estava certo na sua previsão e na sua admoestação, porque as más conversações vai corromper você. Paulo está dizendo que se você der ouvido às más conversações dos que vêm de fora para dentro do rebanho, da sua igreja, onde você congrega, os que vêm de fora para dentro, com más conversações, vai corromper você. E os de dentro se levantando também com más conversações, vai corromper você. Então, vigie, não queira participar dessa roda de escarnecedores. Vigie, não queira conta com essas doutrinas vãs, inúteis, perversas, diabólicas. Porque, o que é que diz no livro de 1 Coríntios, 1 de João, capítulo 2, por gentileza, 1 de João, capítulo 2, louvado seja Deus, aleluia, versículo 19, 1 de João, capítulo 2, versículo 19, saíram de nós, esses que, versículo 30, no meio de vós também vai se levantar lobos cruéis, homens com palavras perversas, saíram de nós, mas não eram de nós. Saíram porque não eram, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, alerta total. Porque Paulo estava certo. Do meio da igreja, do meio do rebanho, saíram os hereges,
as falsas doutrinas, as seitas, tudo saiu do meio do rebanho. Graças a Deus que saíram, porque não eram de nós. Porque isso que está escrito aqui, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, meus amados, o tema é: Paulo estava certo. Pastor Ivan Dias, Deus abençoe. Paulo estava certo. Um abraço. Eita, glória a Deus, que bênção! Maravilha, o apóstolo Paulo estava certo. Que bom é ler as Escrituras, né, amado? Se você lê Bíblia, você está conferindo, vai marcando aí, porque nós estamos vivendo um período que requer vigilância. Tem muita gente pregando sobre muita coisa, mas devemos examinar as Escrituras, porque nós não somos qualquer um. Nós somos filhos do Deus eterno. Louvado seja Deus por isso. Aleluia! Eita, glória a Deus! Tô alegre. Esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus. Ô, primo João Batista, o ano de 2025 será o ano do fortalecimento